Pessoal, boa tarde. Eu, Lucas, professor de matemática. Irei fazer essa videoaula sobre a construção do gráfico da função tangente de x, certo? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma tabelinha, né, com os valores da função tangente x. Por que o tangente de 90 tem esse risquinho e tangente de 270 tem esse risquinho? Sabe por quê? A tangente de x é o seguinte, ó. É dado por essa fórmula, ó. Seno de x dividido por cosseno de x. Vamos pegar 90 graus. Seno de 90 dividido por cosseno de 90, não é? Tangente de 90 é igual a seno de 90 dividido por cosseno de 90. Então, o que acontece, ó? O que acontece aqui, então? Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Primeira lei da matemática, nunca dividirás por 0. Então, não existe divisão por 0, certo? Por isso que não existe divisão por 0, certo? Então, por isso que a gente coloca esse risquinho, ou seja, não existe tangente de 90 graus, e de 270 também não existe. Então, vamos fazer o gráfico, ó. Vamos agora, eu vou atribuir valor para x e vou chegar no valor de y. Então, eu vou substituir x pelos ângulos, né? 0, 90, 180, 270, 360. E achar os valores de y, ó. F de 0 grau é igual. Tangente de 0 grau é quanto? É 0. Então, primeiro par ordenado, ó. Quando o x é 0 grau, o y é 0. Segundo par ordenado, f de π sobre 2. Tangente de 90 graus não existe. Então, eu coloco, ó, não existe, tá? F de π, tangente de π é igual. Quando que a tangente de 180? É 0. Então, quando o x é 0 grau, o y vale 0. Agora, f de 3π sobre 2 é igual. Tangente de 3π sobre 2, ó. Tangente de 270 também não existe, né? Então, não existe. A gente coloca aqui, né, ó. Certo? F de 2π. Então, tangente de 2π é igual a 0. Então, quando o x é 2π, o y vale quanto? 0, né? Agora, vamos fazer o gráfico, né, ó. Vamos lá, ó. Zero grau, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? O y vai variar. 0, né? Então, vamos lá. Quando o x é 0, o y é 0. Então, tá aqui, ó. x0 e y0. Quando o x é π sobre 2, ó, existe tangente? Não existe tangente, certo? Então, para ter sentido gráfico, vamos pegar outro valor aqui, ó, tangente de 45 graus. A gente sabe que é 1. Então, quando o x é 45 graus, o y vale quanto? Vale 1. Então, 45 graus está aqui no meio, tá? Ó, π sobre 4, ó. Então, para ter mais sentido aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Aqui está o ponto, ó. Então, quando o x é π sobre 4, o y vale 1. Por quê? Tangente de 45 graus é igual a 1. Professor, por quê? Tangente não é seno dividido pelo cosseno? Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Uma coisa dividida pela mesma coisa, a resposta é sempre 1, não é? Então, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1. Então, tangente de 45 graus vale 1.
Tangente π sobre 2 não existe, então a gente coloca uma linha pontilhada assim, porque não existe, ó. Ou seja, não existe divisão por zero, né? Então não existe tangente de 90 graus. A gente coloca uma linha pontilhada. Quando x é π, quanto que vale o y? Zero. Então tá aqui, ó. Quando x é 3π sobre 2, não existe tangente. Então a mesma coisa, eu vou fazer uma linha pontilhada aqui em cima do 3π sobre 2, ó. Porque não existe tangente de 270 graus, tá? Tangente de 2π é zero. Ó, 2π, y zero. Então, x 2π, o y é zero. Então, quando o y é zero, significa que o ponto está em cima do eixo x, né? Ó, certo? Então, como vai ficar esse gráfico, então? Esse gráfico, se eu tiver mais pontos, vai dar continuidade. Por que que tem menos pontos? Porque eu não usei muitos ângulos, né? Mas se eu for usar mais ângulos, eu vou ter um gráfico com mais pontos, né? Então, vai fazer assim, ó, o gráfico da tangente, ó, vai subir aqui, ó. Depois ela vai descer aqui, ó. Depois ela sobe aqui de novo, ó. Certo? Então, esse é o gráfico da função tangente de x. Certo, gente? Então, é um gráfico diferente, né? Espero que vocês tenham entendido. Então, sobe, depois desce, né? Não toca na linha, porque não existe tangente de 270 nem de 90, né? E depois sobe de novo, ó. Certo, gente? Então, assim, espero que vocês tenham entendido essa videoaula sobre o gráfico da função tangente x. Certo? É uma função que usa-se menos, né? Porém, é importante vocês saberem como construir o gráfico dela, certo? Um abraço para vocês, até mais, tchau.